Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Vamos tirar o outro. Tem o da Xuxa, que é o Incolor, e tem o do Ratinho, que é esse aqui. Vê se funciona. Agora. Que maravilha. Obrigado. Tecnologia existe para resolver os problemas que a tecnologia criou. Gente, vamos abrir a Bíblia no Salmo 88. Salmo 88. Ouçamos a leitura, é um salmo de Emã, é considerado o salmo mais triste de todo o saltério, é um dos salmos de lamentação. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, incline os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus temores estou desorientado. Por sobre mim passam as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Um salmo onde não tem esperança, onde não existe expectativa de livramento, cuja última palavra é a palavra trevas. Ele é considerado o salmo mais triste da Bíblia, porque ao contrário dos outros salmos de lamento, esse é um salmo de lamento, tem outros, os demais terminam sempre com a nota de esperança, que Deus vai atender, de que Deus vai ouvir. Mas esse aqui não tem esperança nenhuma. Esse aqui termina realmente com a palavra trevas. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Ó Deus, nós sabemos que muita gente vive essa experiência de Emã, de passar dias e dias clamando sem ter resposta, vivendo em trevas, coração angustiado, sem ver saída, abatido. Às vezes esses dias se transformam em meses, às vezes em anos. E nós queremos orar nesta manhã por aqueles que sofrem e que estão deprimidos, abatidos, estão ansiosos, inquietos, angustiados no seu coração. Nós pedimos a Deus que Tu uses a exposição desse salmo para orientar e abençoar esses irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que um dia o Senhor vai enxugar do nosso rosto toda lágrima e nós aguardamos esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós damos continuação hoje, nessa manhã, à nossa série sobre depressão espiritual. De Filipenses 4, onde o apóstolo Paulo ensina os irmãos da igreja de Filipos a orar, pensar e agir da forma correta
para que pudessem experimentar a paz de Deus no seu coração. Mais do que isso, para que eles pudessem ter o Deus da paz com eles. Depois nós vimos o ensino do Senhor Jesus a seus discípulos quanto à preocupação referente ao futuro, particularmente o que comer, beber e vestir. E Jesus procura orientar os discípulos a pensar da maneira correta, a ver a providência de Deus, o cuidado dele na natureza, ver a diferença que existe entre aqueles que são filhos de Deus e os pagãos que vivem atrás dessas coisas, e a orientação final de que nós dessemos prioridade ao reino de Deus, com a garantia de que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Todos esses ensinos têm como objetivo ensinar o cristão a viver nesse mundo de angústias, nesse mundo onde existe tanto sofrimento, de uma forma que glorifica a Deus. E também a que nós experimentemos paz e alegria no nosso coração, mesmo em meio à doença, à necessidade financeira, perspectivas tenebrosas com relação ao futuro, incertezas com relação à nossa integridade pessoal e assim por diante. Via de regra, essas coisas ou esses períodos de angústia e de sofrimento, eles duram um determinado tempo. Mas há situações em que dura a vida toda. Pessoas que têm que lutar a vida toda contra a melancolia, contra a depressão, contra a ansiedade, que invade a mente e o coração, às vezes paralisando a pessoa, impossibilitando a pessoa de exercer suas atividades normais e dificultando o relacionamento dessa pessoa com outras. Eu creio que nós estamos diante de um salmo que reflete bem essa situação. E eu gostaria então de fazer a exposição dele para abençoar, ajudar aqueles que porventura se encontram nessa situação. E eu vou começar contando a história de um homem de Deus chamado William Cowper. Ele não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ele foi um inglês. Ele nasceu em novembro de 1731 e logo enquanto ele era ainda criança, 3 de seus irmãos e 2 irmãs morreram. Então ele praticamente ficou sozinho. Naquele tempo a mortalidade infantil era muito alta no mundo todo. E quando ele estava para fazer 6 anos, a mãe dele morreu no parto, e deixando a ele um irmãozinho e seu pai. Então desde criança Cowper conheceu angústia e perda e sofrimento. E ele também tinha uma deformidade física que poucos conheciam, mas da qual ele era profundamente sensível. As fontes da história dele não dizem que tipo de deficiência era essa, mas era alguma coisa que o magoava, alguma coisa que fazia com que ele se sentisse muito mal. Quando ele tinha 10 anos de idade, o pai dele o enviou para um internato, onde ele viveu uma vida de muitos desapontamentos, de muito sofrimento. Quando ele teve aos 22 anos, ele se apaixonou por uma moça chamada Theodora, mas o pai forçou o fim do relacionamento. E foi então que ele surtou, foi a primeira crise que ele teve. Ele teve um surto, uma crise mental muito severa. Ele tentou se enforcar, mas o peso do corpo dele quebrou o pino onde a corda estava amarrada. Aí ele tentou uma segunda vez, e o peso do corpo dele quebrou a longarina de madeira do seu quarto, onde ele tinha amarrado a corda. A terceira tentativa foi quase bem sucedida, mas assim que ele ficou inconsciente, o laço com que ele tinha se enforcado se desfez e o corpo caiu no chão. Depois disso, Cowper tentou várias vezes o suicídio. Pulou no rio Tamisa, mas tiraram ele da água. Ingeriu veneno, mas foi encontrado a tempo por alguém que o socorreu. Atirou-se sobre uma faca, mas a lâmina quebrou com o peso do seu corpo. E tem quem não acredita em predestinação, né?
Com 32 anos, Cowper foi internado num asilo de loucos, chamado St. Alban, onde ele permaneceu por 2 anos nesse asilo de loucos. E foi nesse período que ele conheceu o Evangelho. Ele conheceu a Cristo e dedicou sua vida a Ele. Ele saiu do manicômio, tornou-se um ministro do Evangelho, um pastor da igreja anglicana, e durante 35 anos ele serviu a Cristo entre as igrejas reformadas da Inglaterra. Durante toda a sua vida, entretanto, ele lutava contra a recorrência desses ataques de melancolia e depressão. A vida dele toda foi marcada por essa luta contra a melancolia. Dezenas e dezenas de vezes ele se encontrava prostrado em trevas, em profunda angústia de alma. Ele se sentia desesperado, sentia que Deus o havia rejeitado, e a maior parte da sua vida foi nesse estado de profunda melancolia, depressão e tristeza. Contudo, foi no meio de tanto sofrimento que Cowper compôs poesias que até hoje são clássicas dentro da literatura inglesa e hinos que se tornaram clássicos entre os cristãos. Eu procurei ir no inário presbiteriano, eu não sei, no inário das outras denominações, o hino 106, há uma fonte carmesim, é de autoria do Cowper. E apesar de toda essa angústia, de todo o sofrimento em que ele vivia, ele conseguiu produzir poesias e hinos maravilhosos como esses que falam do sangue de Cristo derramado pela nossa purificação. A minha mensagem nessa manhã, portanto, é sobre como viver em trevas, viver em meio ao medo, desânimo e desesperança. E é exatamente o tema do Salmo 88. Esse salmo foi escrito, a autoria dele é atribuída a alguém chamado Emã. Você vê isso aqui na introdução do Salmo, no subscrito do Salmo, onde está dito: cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, Salmo didático de Emã, o Ezraíta. O que é que a gente sabe sobre Emã, o autor desse Salmo? Diz aqui o texto, ou diz o sobrescrito, que ele era um Ezraíta, que significa que ele provavelmente era da família de Zerá, juntamente com um outro compositor dos salmos chamado de Etã, que também é chamado de Etã, o Ezraíta. Ele, se é o mesmo mencionado nos livros históricos, ele era um homem sábio que viveu na época do rei Salomão. Ele é considerado, junto com Etã, Calcol e Darda, como os homens mais sábios do rei Salomão. Você pode ver isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 31. Aparentemente ele era um levita, primeiro livro das Crônicas 15 e 17, e era um dos cantores do templo, segundo livro das Crônicas 6, 33. Então você tem aqui um homem sábio, um homem que servia a Deus no templo, ele era levita, ele era compositor, e ele cantava os louvores de Deus no templo, mas que vivia em constante estado de desânimo, de depressão, de angústia e de melancolia na sua alma. Esse salmo é um salmo de lamento. Salmo de lamento é uma das categorias dos salmos. E geralmente os salmos de lamento são aqueles em que o autor derrama o seu coração ou expressa diante de Deus toda a dor e sofrimento que ele está passando. E aqui Emã, ao escrever esse salmo, ele o adaptou e, aliás, esse salmo foi adaptado e usado pelos filhos de Coré como sendo um salmo didático, como diz aí o nosso sobrescrito, não é? Salmo didático de Emã, ou seja, um salmo que foi escrito para ensinar. Os salmos eram escritos ou foram escritos para serem cantados no templo durante o culto a Deus no Antigo Testamento. Era o inário do povo de Deus do Antigo Testamento. Mas esses salmos também tinham como objetivo ensinar alguma coisa ao povo de Deus. Por isso que os salmos, além da forma poética,
eles têm tanto ensinamento e focam tanto a respeito, ou falam tanto a respeito da natureza de Deus, do amor de Deus, da aliança de Deus, das promessas de Deus e da confiança de que Deus vai nos atender. Ao contrário dos demais salmos de lamento, esse salmo não traz nenhuma esperança nem luz ao final do túnel. Como eu já disse, ele termina com a palavra trevas e é considerado o salmo mais triste da Bíblia. Aqui, nesse Salmo 88, Emã derrama seu sofrimento intenso diante de Deus. Nós não sabemos a causa desse sofrimento, por que ele sofria tanto e por tanto tempo. Mas nós sabemos com certeza que ele sofria com isso desde a mocidade, como diz o verso 15, ando aflito e prestes a expirar desde moço. Desde a mocidade ele sofria com isso, talvez fosse uma doença crônica, física ou mental, ou algum problema sem solução na vida de Emã. Mas o sofrimento maior dele, que ele coloca aqui nesse salmo, é o fato de que Deus está em silêncio. Deus não atende, Deus não ouve a oração dele. Ele ora, todo dia ele busca Deus, durante anos a fio, sua vida toda suplicando a Deus por alívio, suplicando a Deus por descanso, e ele simplesmente não encontra. Deus está silencioso o tempo todo, e não há uma coisa que mais nos deixe angustiados do que o silêncio de Deus. Quando a gente clama, quando a gente ora, e aparentemente Deus não ouve. O tempo passa, a dor continua, o sofrimento permanece, e Deus parece que não ouve nem se compadece de nós. Muito bem, queridos, eu vou fazer a exposição do Salmo e em seguida algumas aplicações para nós, nesse propósito que nós temos essa semana de aprendermos um pouco mais a lidar com a ansiedade, depressão, pânico, angústia que sempre vem para a nossa vida. Primeira parte do Salmo, versos 1 e 2, Emã suplica que Deus ouça a sua oração. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Emã sabia que Deus era a sua salvação, apesar de tudo, ele não tinha a quem mais recorrer. Portanto, ele clamava a Deus dia e noite. Buscava a Deus porque ele confiava que Deus era o Deus que podia salvá-lo. Ele queria acesso à presença de Deus, diz aí o verso 2, chegue a tua presença a minha oração. Essa expressão aqui é tirada do cerimonial da monarquia daquela época. O rei ficava na sala, sentado no seu trono, e havia pessoas, introdutores, que davam acesso à presença do rei. Um caso bem conhecido é o caso da rainha Esther, que tinha um pedido para fazer ao rei Assuero, e ela foi introduzida à presença do rei, e o rei estendeu o cetro em favor dela, dizendo, peça o que você quiser que eu vou responder. É só isso que Emã quer. Senhor, que a minha oração chegue à tua presença, porque do jeito que está, parece que o Senhor nem está ouvindo. Eu só queria isso, que o Senhor permitisse que eu chegasse na sua presença para expor o meu caso. É isso que eu quero. Porque parece que o Senhor não está dando atenção ao que eu estou fazendo. Porque dia e noite eu clamo e o Senhor não me ouve. Eu queria que a minha oração chegasse à tua presença. Que o Senhor me desse espaço para que eu expusesse a minha situação. Para que o Senhor ouvisse as minhas súplicas. Aí, final do verso 2, inclina os ouvidos ao meu clamor. Era isso o que mais fazia Emã sofrer. Que Deus aparentemente não lhe dava acesso, Deus não o atendia, Deus não acolhia o pedido dele. Do verso 3 até o verso 5, Emã faz uma descrição diante de Deus daquele estado de sofrimento em que ele se encontra. E vocês se lembram que esse foi o primeiro princípio que nós estudamos na primeira mensagem, quando o apóstolo Paulo diz, não andem ansiosos, antes façam conhecidas diante de Deus as suas necessidades através de súplicas, oração e ações de graças. É o que Emã vai fazer agora do verso 3 ao verso 5, ele vai colocar diante de Deus o estado em que ele se encontra.
Primeiro, ele diz no verso 3, que a alma dele está farta de males. A minha alma está farta de males, diz ele aí no verso 3. Essa palavra farta é a mesma palavra que é usada para definir uma pessoa, ou descrever uma pessoa que comeu tanto que ela está farta, ela não aguenta mais, né? Já chegou no limite, né? Se ela comer mais um pouco, ela vai sair para se internar no hospital, de tanto ela ter comido. A pessoa está farta, comeu muito. Emã está dizendo, a minha alma está farta de males. São tantos males que eu tenho experimentado, é tanto sofrimento, Deus, que eu não aguento mais. A minha alma está estourando, já chegou no limite daquilo que ela pode suportar. Ela está andando à beira de um penhasco. A minha vida está à beira de um penhasco. Aí no verso 3, final do verso 3, né? A minha vida já se abeira da morte. A palavra abeirar, não é? Caminhar na beira. Se eu der mais um passo, eu caio. Eu estou no limite, Deus, do que eu posso suportar. Mais um pouco e eu vou cair. E ele se sente como um soldado que foi ferido na batalha e deixado para trás. Verso 4 e 5, sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados das tuas mãos. A figura aqui é do campo de batalha, onde um soldado foi ferido, não morreu, mas ele foi ferido e caiu entre outros que estavam mortos. E os seus amigos passam, os seus colegas de luta, os seus parceiros do exército passam e veem que ele está vivo, mas ele está ferido. Então, nem se preocupa em levar, em tirar, dizendo, é só uma questão de tempo, ele vai morrer. Não adianta a gente socorrer, não adianta tentar levá-lo, porque é só uma questão de tempo e ele vai morrer. É assim que Emã está se sentindo. Ele está atirado entre os mortos. Embora ele esteja vivo, mas ele está numa situação em que entre o jeito que ele está e a morte não tem diferença nenhuma. Como ele diz aqui no verso 5, versos 4, sou contado com os que baixam a cova, embora eu esteja vivo. Verso 5, estou atirado entre os mortos, como os feridos de morte, embora eu esteja vivo. Aqui me sentindo abandonado, largado, embora eu ainda esteja vivo. Essa é a descrição que ele faz diante de Deus da situação em que ele se encontra. Sua alma já aguentou todo o mal que poderia aguentar, todo o sofrimento. Ele está andando no limite, à beira do abismo, e ele se sente como um soldado ferido de morte e que foi abandonado no campo de batalha entre os cadáveres que serão enterrados dentro de pouco. Terceira parte do Salmo, Emã atribui a Deus, presta atenção nisso, ele atribui a Deus as angústias e as dores que ele está sofrendo. Ele sabe que estas coisas vêm do próprio Deus. Veja como ele diz aí, a partir do verso 6. Tu me puseste na mais profunda cova. Tu me puseste, eu estou nessa cova aqui profunda, mas quem me colocou aqui foi o Senhor. Tu me puseste na mais profunda cova. No verso 7, sobre mim pesa a tua ira. É a tua ira que pesa sobre mim. Ou ainda no verso 8, foi o Senhor que apartou de mim os meus amigos, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. E assim mesmo, no verso 9, Emã insistia em orar. Ele diz aqui, os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Apesar de Emã saber que era Deus que estava fazendo tudo isso com ele, ainda assim ele não desiste de Deus. Ele se apega a Deus, ele continua orando a Deus e ele continua clamando a Deus. E eu penso que aqui está o ponto central desse salmo. É exatamente esse. Não desistir de Deus, não abandonar a fé em Deus e a confiança em Deus, apesar de que ele parece não nos ouvir,
apesar dele estar com os ouvidos fechados ao nosso clamor, apesar de nós estarmos no limite, ainda assim, como Emã, nós não devemos desistir de Deus. Eu sei que isso aqui é uma lição muito dura, mas a verdade é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes nós pensamos que um sofrimento, uma angústia, ou uma ansiedade, ou uma preocupação, as coisas erradas da vida, a gente põe a culpa ou no diabo, ou põe a culpa nas pessoas. Sem dúvida, o diabo está por detrás de muita coisa ruim que acontece. Pessoas fazem um mal a outras pessoas, mas por cima e por detrás de todas elas está a providência de Deus. Nada acontece que não seja do querer de Deus, ou da vontade de Deus. E se chega em você, é porque Deus assim permitiu. Porque Deus viu que essa providência é boa para a sua vida. Embora doa, embora você sofra, embora você se lamente, você se angustie, mas por detrás, você deve olhar por detrás a mão bondosa de Deus e acreditar naquilo que o apóstolo Paulo diz, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que clamam a Deus. Eu imagino o sofrimento lá do William Cowper, né? A vida dele todinha, com aqueles surtos mentais, aquela depressão, aquela instabilidade emocional que ele tinha, a vida toda, morreu lutando com isso. Mas não abandonou a Deus, o evangelho que ele conheceu quando estava no asilo de loucos. Ele não abandonou Deus, ele ficou firme ali no meio de todo o sofrimento. Eu sei que você e eu, nós gostaríamos de atravessar a vida, uma vida de tranquilidade. Eu, por exemplo, quando penso na minha morte, e cada vez que eu vou ficando mais velho, mais a gente pensa sobre isso, né? Eu gostaria muito de que eu fosse morrer assim, não é? Ter um jantar com minha esposa, dar um beijo nela, ir para a cama, dormir e morrer dormindo. Que coisa maravilhosa, não é? Sabe quais são as chances disso acontecer? Quase zero. Pessoas morrem com doenças, no meio de sofrimento, no meio de angústia, às vezes abandonados, às vezes numa UTI, com a vida prolongada, com instrumentos, com máquinas. Essa é a realidade que você e eu teremos um dia de enfrentar. A pergunta é, nós vamos abandonar o nosso Deus por isso? Nós vamos deixar de confiar nele e viver, querer viver, andar com ele, apesar de tudo isso? Emã nos dá a resposta. Emã é o exemplo do verdadeiro crente, que se apega a Deus, não pelo que Deus pode dar a ele, como por exemplo paz, mas pelo que Deus é, porque Deus é a sua salvação, porque Ele é o único Deus verdadeiro, porque Ele é o Criador, porque Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que cancela as nossas transgressões, o que nem sempre significa que nós vamos ter paz e tranquilidade de espírito no nosso coração. Emã, então, essa foi a terceira parte do Salmo, né? Na primeira parte, Emã suplica que Deus lhe dê acesso. Na segunda, ele faz uma descrição diante de Deus do estado de sofrimento que ele se encontra. A alma farta de mal, está no limite, se sente como um soldado ferido. Depois ele diz a Deus, eu sei que é o Senhor que está fazendo tudo isso comigo, é o Senhor que me colocou nessa cova, é a tua ira que está sobre mim, foi o Senhor que apartou os meus amigos de mim, eu me sinto sozinho, solitário aqui nessa situação. Mas aí, do verso 10 a 12, ele argumenta com Deus da seguinte maneira, Deus, se eu morrer, o que é que o Senhor ganha com isso? Se eu morrer, o que é que o Senhor vai ganhar com isso? Olha a argumentação de Emã aqui. No verso 10 ele diz assim, mostrarás tu prodígios aos mortos? Os teus prodígios, Deus, eu só posso ver as tuas maravilhas, as tuas grandes obras, enquanto eu estou vivo. Quando eu morrer, eu não vejo mais, eu sou um cadáver, estou morto lá no cemitério. Tu mostrarás os teus prodígios aos mortos, ou seja, se eu morrer, o Senhor vai perder um teólogo. Vai perder aqui na terra alguém que admira as tuas maravilhas, que reflete sobre as coisas que o Senhor faz. O segundo argumento dele, se eu morrer, o Senhor vai perder um adorador. Final do verso 10. Os finados se levantarão para te louvar? Tem coral lá no cemitério?
Os cadáveres se levantam toda noite quando ninguém está olhando, formam um coral, cantam louvores ao teu nome. Os cadáveres fazem isso. Os que estão sepultados fazem isso. Se eu morrer, enquanto eu estou vivo, eu sou levita, eu sou cantor. Eu canto teus louvores, apesar de todo o meu sofrimento. Mas se eu morrer, é um a menos na banda, é um a menos no coral. O que é que o Senhor ganha com minha morte? Ele tá barganhando com Deus, não é? Terceiro argumento: se eu morrer, vai ser um a menos falando da tua bondade aqui nesse mundo. Verso 11: será referida a tua bondade na sepultura e a tua fidelidade nos abismos. Enquanto eu estou vivo, eu digo que tu és fiel. Enquanto eu estou vivo, eu digo que o Senhor é bom, apesar de todo o sofrimento. Mas se eu morrer, é um evangelista a menos. O que é que o Senhor ganha com a minha morte? E o último argumento dele: se eu morrer, será um a menos a ver as maravilhas, as tuas maravilhas e a tua justiça. Verso 12: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Quando ele fala trevas aqui, é as trevas da morte. Ou seja, o Senhor manifesta as suas maravilhas lá entre os defuntos. Eles fazem um culto, ou eles se levantam para ver os teus sinais e prodígios, ou admirar a tua criação. Ou ainda no final do verso 12: e a tua justiça se manifesta na terra do esquecimento. A terra do esquecimento é o cemitério, né? Eu sei que quando eu morrer, no primeiro ano, vai ter uma procissão dos meus filhos, dos meus netos lá, para visitar, se lembrar, vai botar uma rosinha, né? Aqui está vovô, aqui está... Dizer que no segundo ano já vai menos, depois de 10 anos o pessoal não vai saber nem onde eu estou enterrado. É por isso que o cemitério é chamado de a terra do esquecimento. Você vai ser esquecido. Hoje você é lembrado, mas um dia você vai ser esquecido, até pelo imposto de renda, né? Não vai receber nem mais cobrança, né? Eles vão esquecer completamente de você. A pergunta de Emã é o seguinte: na terra do esquecimento, quem cantará ou proclamará a tua justiça? Agora eu faço uma pergunta a você. Se você argumentasse com Deus dessa forma: Deus, se eu morrer, o que é que o Senhor ganha? Né? Aí Deus diz: mas também não vou perder nada. Porque você não cultua, você não adora, você não é evangelista, você não serve a Deus. Emã pode argumentar com Deus: se eu morrer, o Senhor vai perder aqui nesse mundo uma testemunha da tua graça, do teu favor e da tua fidelidade. Mas antes de você fazer essa barganha com Deus, no meio do sofrimento: Deus, o que é que o Senhor leva com todo esse sofrimento que eu passo? Então pense bem no que pode ser a resposta de Deus. Deus pode dizer assim: olha, não vai fazer a menor diferença. Não vai fazer a menor diferença. Então tem que pensar bem na hora de argumentar com Deus, usando esse tipo de lógica que Emã está argumentando aqui, não é? É claro que algumas pessoas estranham isso aqui, porque ele está dizendo... Emã não está pensando aqui no que acontece depois da morte. É claro que depois que a pessoa morre, depois que Emã morresse, ele estaria na presença de Deus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, e todos os santos e crentes do Antigo Testamento na presença de Deus. Mas ele não está refletindo sobre isso, ele está refletindo aqui sobre o estado dos mortos aqui, os cadáveres, as pessoas que estão sepultadas lá. Agora vamos para a quinta parte do Salmo, em que ele insiste em orar, apesar de não ter resposta de Deus, que vai aí do verso 13 até o verso 18. A persistência de Emã é um exemplo para todos nós. Ele diz aí no verso 13 que ele acorda cedo para orar: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Bem cedinho, antemanhã, a minha oração já está te esperando. Quando o Senhor acorda, Deus, o Senhor olha lá no celular, aí tem mensagem de Emã. É a primeira coisa, a primeira notificação no teu celular de manhã é a minha oração. Bem cedinho de madrugada eu estou clamando a ti. Antemanhã eu já antecipo a minha oração, apesar de tudo isso. Ele já tinha dito no verso 1 que ele ora noite e dia. Ele disse no verso 9 que ele ora dia após dia.
E aqui ele diz que acorda cedo para orar. Lembrando a nossa primeira mensagem, onde o apóstolo Paulo disse que a primeira coisa que a gente tem que fazer para não viver ansioso é orar. E Emã é alguém que praticava de fato isso aqui. Na oração, ele torna a perguntar a Deus a razão do seu silêncio. Verso 14: por que rejeitas, Senhor, a minha alma? E por que tu ocultas de mim o teu rosto? Era essa a sensação de Emã, que Deus o havia rejeitado, Deus não o recebia na sua presença, e Deus ocultava o rosto dele. Gente, é tão gostoso quando a gente sente o rosto de Deus olhando para nós. Quando a gente ora e os céus se abrem, a gente se sente admitido à presença de Deus e quase que ouve Deus dizer: peça o que você quiser. Essas experiências são maravilhosas, mas Emã estava privado delas. Ele sentia que Deus o rejeitava e que Deus estava ocultando o rosto de Emã. O rosto de Deus estava sendo ocultado de Emã. E é isso que mais faz o crente sofrer. Vamos admitir isso. Eu posso enfrentar qualquer sofrimento, doença, necessidade financeira, problemas na família, problemas de trabalho, qualquer outra coisa, se eu tiver a convicção e a certeza da presença de Deus comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós temos a convicção de que Deus está conosco, nós estamos dispostos a enfrentar todas as angústias dessa vida. Mas e quando as angústias vêm e Deus simplesmente esconde o seu rosto de nós? Essa era a situação de Emã. Ele não sentia a presença de Deus. Ele não via suas orações sendo respondidas. Seu sofrimento não ia embora. A sua angústia permanecia. E ele está perguntando a Deus: por quê? Por que isso está acontecendo, não é? Certamente não era nenhum pecado que ele tinha cometido. Você vê que o Salmo, ele em nenhum momento Emã está fazendo confissão de pecados ou tratando desse assunto, porque não era uma questão de pecado. Crentes que andam na presença de Deus de maneira reta, eles passam por isso também. Eles passam por esse momento de sofrimento e esse momento de angústia. E aí ele repete as angústias que Deus trouxe sobre ele, do verso 15 ao verso 18. Ele diz assim: eu ando aflito, prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passam as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiros, os meus conhecidos são trevas. Em resumo, ele diz aqui: Deus, eu estou sofrendo desde a mocidade. Está aí no verso 15, como nós dissemos. Isso é uma das poucas coisas que a gente sabe sobre a natureza do sofrimento dele. Ele se sente desorientado, verso 15. Ele se sente cheio do terror e da ira de Deus, verso 16. Ele sente como se estivesse se afogando, no verso 16. Já sentiu essa sensação quando vem um ataque de pânico? Que você está se afogando, você está caindo, sendo engolido pelas trevas, pela dor e você não vê saída. O isolamento e a solidão, verso 18. E a única companhia que Emã tem são as trevas. Olha aí, final do verso 18. Para longe de mim tu afastaste amigo e companheiro. Não tenho ninguém ao meu lado. Ninguém com quem eu possa conversar. Alguém com quem eu possa chorar. Um ombro amigo para eu desabafar. Um ouvido disponível para que eu possa explicar. A única companhia que eu tenho são as trevas. É por isso, vocês agora entendem que esse salmo é chamado o salmo mais triste de toda a Bíblia. Emã não tem expectativa. Ele se apega à oração, se apega a Deus, mas vive esse sofrimento. O que é que esse salmo nos ensina? E eu quero tirar aqui, no tempo que eu tenho, umas 3 ou 4 lições para nós. Na verdade, 4 ou 5 lições para nós. E eu queria que você então prestasse bem atenção naquilo que nós vamos dizer aqui. Primeira lição que nós podemos tirar é que mesmo os homens mais santos, piedosos e fiéis, quando eu falo homens aqui é genérico, né? Homens e mulheres de Deus, mesmo as pessoas mais santas, piedosas e fiéis passam por momento de profunda melancolia espiritual.
Você pode ter certeza disso. Se você não passou, vai passar. Mas nenhum de nós está isento disso. Desses sentimentos semelhantes aos de Emã, de que foi abandonado por Deus, de que Deus não está ouvindo, aquela dor na alma, a aflição da alma que não aguenta mais, aquela sensação de que você já chegou no limite. Pessoas passam por isso. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Leia depois o Salmo 90, o Salmo de Moisés, um salmo extremamente melancólico, escrito por Moisés no deserto, quando ele diz: Senhor, os anos da nossa vida são 70 anos, sobem até 80, não estou me lembrando aqui direitinho qual é o número, e o que passa disso é canseira e enfado. É um Moisés desiludido com a vida. Senhor, Tu nos trouxesse para esse deserto, os nossos dias se passam diante de Ti como a poeira e vão embora. Nós não somos nada, nós experimentamos dores e sofrimentos aqui na vida. Você vê no Salmo 90, Moisés, numa atitude muito parecida com a de Emã, falando a respeito dos sofrimentos que as pessoas passam na vida. O profeta Elias, um dos maiores profetas levantados por Deus no Antigo Testamento, capaz de fazer descer fogo do céu, quando a rainha Jezabel disse que ia matá-lo, ele teve um ataque de medo, né? E saiu fugido e pediu a Deus, pelo menos 2 vezes, que Deus tirasse, ele pediu a Deus uma vez, que Deus tirasse a sua vida. Chegou a esse ponto, o profeta Elias, achando que estava sozinho, Deus teve que dizer que tinha 7.000 outros que não dobraram o joelho a Baal, e Deus teve de consolá-lo e de confortá-lo. Esse grande homem de Deus teve essa crise profunda de desespero. O rei Davi escreveu a maioria dos salmos de lamento, apesar de ser aquele homem de Deus, apesar de ser aquele poeta inspirado, um músico que louvava e cantava a Deus, mas ele escreve salmos aqui parecidos com esse de Emã, que mostram que as angústias que ele passava, salmos com os quais a gente se identifica, não é? Lendo esse salmo, a gente vê o nosso próprio coração ali refletido. O Jó, que quando perdeu tudo que tinha, ele amaldiçoou o dia em que tinha nascido, perguntou a Deus por que Deus não o matou no ventre da sua mãe, e derrama toda aquela dor e angústia e sofrimento que nós lemos no livro dos Salmos. Ou o próprio apóstolo Paulo, várias vezes nas suas cartas, ele revela que ele vivia sofrido e angustiado, com a preocupação pelas igrejas, a questão do sofrimento, o espinho na sua carne, que era uma motivação constante que era alguma coisa que constantemente o trazia desanimado ou abatido. Ele precisava depender da graça de Deus. Nós temos também muitos exemplos na história da igreja, que às vezes a gente esquece. Por exemplo, o grande pregador batista, Charles Spurgeon, ele sofria de depressão. Às vezes os diáconos tinham que buscar ele em casa e levá-lo para a igreja para pregar, porque ele estava prostrado, ele não conseguia sair do estado depressivo. Ele fazia viagens constantes para a França e para outros lugares para poder melhorar a situação de angústia e sofrimento em que o grande Charles Spurgeon vivia, né? Tem um livro inclusive sobre isso, a depressão de Spurgeon, que eu recomendo para que você leia. Você vai ver que é um livro que vai ajudar você a enfrentar isso. Eu já mencionei William Cowper, não é? Esse poeta, escritor, sofreu a vida toda com ataques, surtos, problemas mentais, a vida toda. Homem de Deus. Talvez poucos de vocês saibam que John Bunyan, aquele que escreveu o livro Peregrino, que depois da Bíblia é o livro mais vendido no mundo, ele sofria com melancolia também, e teve uma experiência de 2 anos em que ele passou se sentindo rejeitado por Deus. Ele chegou até a pensar que tinha blasfemado contra o Espírito Santo, porque Deus não o atendia, Deus não o ouvia, os céus estavam fechados, ele se sentia abandonado por Deus. Isso durou 2 anos na vida desse homem, em que ele viveu um estado profundo de melancolia. Ou o jovem missionário David Brainerd, que seria genro do grande Jonathan Edwards, missionário entre os índios dos Estados Unidos, morreu aos 25 anos de idade de tuberculose, deixou um diário
onde ele narra as angústias e as depressões espirituais que ele passava. Ele se sentia abandonado por Deus, ele sentia que Deus não o ouvia. Esse homem extraordinário, esse jovem extraordinário, servo de Deus, enfrentou tudo isso. E eu podia citar aqui exemplos e exemplos para vocês de homens e mulheres de Deus que passaram a vida toda lutando contra esse sentimento e contra o sofrimento mental. Mesmo o crente mais fiel e piedoso está sujeito a isso. Então nem sempre é por causa de pecado, gente. Nem sempre é por causa de pecado. A providência de Deus às vezes traz isso para nós. Porque Deus quer nos fazer crescer, quer nos ensinar a orar, como Emmanuel nos mostra, e outros propósitos. O crente mais piedoso e fiel está sujeito a se sentir abandonado por Deus, não ter resposta às suas orações, ser implacavelmente perseguido pelos seus inimigos, e pode lhe faltar os confortos terrenos, pode lhe faltar cura, pode lhe faltar saúde, pode lhe faltar segurança financeira durante os anos da sua vida aqui. E ele pode sentir profunda tristeza, desânimo e falta de propósito em tudo isso. Essa é a primeira lição que esse salmo nos dá. Emã era um homem de Deus. Isso não evitou que ele passasse por tudo isso que ele passou. Segunda lição. Esses períodos de tristeza e abatimento, eles podem durar pouco ou a vida inteira. No caso de Emã, nós lemos aqui que era desde a sua mocidade. Verso 15. William Cowper foi sua vida toda. Eu fico pensando em pais com filhos problemáticos. Quando vai acabar isso? É uma causa constante de sofrimento. Filhos que não andam no caminho de Deus, e o que é pior, filhos que se tornam um problema. Ou pais com filhos com uma deficiência, que vão passar a vida toda cuidando daquele filho, que nunca vai ser autônomo, que nunca vai poder ter a sua própria vida, que nunca vai poder constituir família e vai depender dos pais a vida toda. E os pais vão cuidar deles a vida toda. Ou o contrário, filhos com pais que exigem cuidados intensos a vida toda. Pais que não têm mais condição de morar ou de ter uma vida autônoma e os filhos precisam se dedicar. Eu ouvi uma vez uma história de uma moça muito inteligente, muito capaz, que tinha planos para casar, tinha planos para constituir uma família, estudar, ter a sua profissão. De repente a sua mãezinha foi detectada com uma doença incurável. E ela era filha única. Ela teve que abandonar todos os seus planos para cuidar da sua mãe. Quando a mãe morreu, essa moça tinha mais de 50 anos de idade. E ela disse, bom, agora eu vou casar. Agora eu vou casar. Todos os seus planos foram frustrados. Ela passou a vida cuidando da sua mamãe até que mamãe faleceu. Então, esses períodos de provação, de angústia e sofrimento, eles podem durar algum momento, ou eles podem durar a vida toda. A vida toda sobre nós. Nós não sabemos o que é que a providência de Deus vai trazer. Há o caso ainda de pessoas acometidas com doenças crônicas. Pessoas que estão desabilitadas a ter uma vida autônoma e que sempre vão depender de outros. Há crises que são ocasionais. Aí a gente pergunta, qual o objetivo disso tudo? E a resposta que eu posso trazer para vocês é essa. Primeiro, mostrar os terríveis estragos que o pecado fez na humanidade. Tudo isso nos deveria levar a pensar, ó Deus, quão profundo é o estrago que o pecado fez na humanidade, na alma humana, no corpo humano, nos relacionamentos, na sociedade, na família. E nós devemos lembrar que não foi assim que Deus fez. Deus criou o mundo e viu que era tudo muito bom. Ele criou o homem e a mulher, os colocou no jardim, os colocou sob testes e os nossos pais pecaram. E o efeito do pecado original é transmitido por geração ordinária de pai para filho. E as consequências acompanham a humanidade. Sempre foi assim e será assim até a vinda do Senhor Jesus. Então, esses períodos de sofrimento devem nos fazer
meditar a respeito da seriedade do pecado e da gravidade com o qual Deus o considera. Também nos fazer lembrar quão frágeis nós somos. Nós não somos nada. Tem dia que a gente amanhece bem, ótimo. Tem dia que a gente amanhece lá embaixo. A gente alterna o humor da gente varia, e às vezes a gente não sabe nem a causa para isso aí. Tem dia que a gente está alegre, né? Acorda feliz da vida, né? Feito um cachorro quando acorda. O cachorro quando acorda já acorda disposto, né? Outro dia a gente acorda feito gato, né? Assim, se espreguiçando e tudo, não consegue nem sair da cama direito e por aí vai. Nós somos frágeis. Também tudo isso é para desapegar o nosso coração das coisas dessa vida e lembrar que o céu aqui ainda não é aqui, e que Deus tem algo preparado para nós, onde não haverá mais dor, onde não haverá sofrimento, onde toda lágrima vai ser enxugada dos nossos olhos. Isso tudo acontece para mostrar o quanto nós precisamos de Deus, quanto nós precisamos nos apegar a Ele. Terceira coisa que eu queria trazer para vocês, terceira lição, é que nada angustia mais o Filho de Deus do que se sentir abandonado por Ele. Eu não sei a experiência de vocês, mas na minha é isso. Quando eu tenho convicção, sinto a presença de Deus comigo, eu estou pronto para enfrentar. Sou um leão, pode mandar problema, a gente enfrenta. Mas quando a gente não sente a presença de Deus, a gente sabe que Deus está conosco, mas eu estou falando da sensação da presença de Deus, a consciência da presença de Deus conosco, a gente se sente desamparado, inseguro e temeroso. Essa era a maior queixa do salmista. Quarto lugar, quarta aplicação, não devemos parar de orar jamais, ainda que Deus pareça demorar em acontecer, em atender. Eu acho que essa é a maior lição do Salmo, não é? Emã era um homem de oração, e eu ia dizer, apesar de todo o seu sofrimento, mas aí eu acho que é melhor assim, o sofrimento de Emã foi a escola de oração dele. Ele aprendeu a orar porque ele sofria. E é esse o propósito do sofrimento, ensinar você a perseverar na oração. Porque quando tudo vai bem, vamos ser sinceros, quando tudo está bem, financeiramente, com saúde, a gente acorda, nem ora, né? A gente passa o dia, nem se lembra de Deus, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Eu vou para o meu trabalho, vou para a minha escola, meu estudo, vou fazer minhas coisas e me esqueço de Deus. Mas aí Deus põe a gente na cama. Né? Deus põe a gente na cama do hospital para a gente poder olhar para cima, né? E quando a gente está em pé, está bem, a gente olha assim. Aí Deus bota a gente na cama para a gente poder olhar para cima. O sofrimento é a melhor escola de oração. É o sofrimento, porque nos ensina de fato a buscar a Deus, a perseverar e a insistir. E por fim, queridos, a última coisa que eu queria dizer: quão terríveis foram os sofrimentos de Cristo por nós. O estado de sofrimento de Emã se aplica a Cristo, embora aqui Emã esteja descrevendo sua própria situação. O livro de Isaías, capítulo 53, diz que o Cristo era homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele sofreu sua vida toda. Ele sofreu no Getsêmani, a ponto de dizer: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. O Evangelho de Lucas diz que o sofrimento dele era tão intenso que as suas gotas de suor vieram como gotas de sangue que caíam sobre a terra. E lá na cruz ele sentiu profundamente esse abandono do Pai, a ponto de gritar: Deus meu, por que me desamparastes? E é o sofrimento dele, e por causa dos sofrimentos de Cristo, que os nossos sofrimentos aqui são redentores. Eles não são o sinal de que Deus está nos preparando para o inferno. Não são parte dos castigos temporais que Deus reservou para os ímpios como introdução às penas eternas no inferno. Mas o sofrimento na vida do Filho de Deus é redentivo. Nos salva de nós mesmos, do orgulho, nos salva da autossuficiência, nos salva do egoísmo. Por isso, eu trago essa aplicação para você que está passando por essa experiência de tristeza, desânimo, sofrimento e sensação de abandono da parte de Deus. Medite nos sofrimentos de Cristo e nas dores que Ele suportou,
Pergunte a Deus qual o propósito de tudo isso na sua vida. O que é que Deus quer lhe ensinar com isso? E não cesse de orar e clamar a Deus. E por último, a você que está ouvindo essa mensagem e está dizendo assim: graças a Deus não é para mim, né? Você que está se sentindo assim: eu não estou sofrendo tanto assim. Amém. Louvado seja Deus. Tem algumas pessoas que Deus dá refrigério aqui nessa vida, e que elas estão o tempo todo para cima. Conheceu pessoa assim? Está o tempo todo para cima. Feliz, alegre, grato, uma vida de oração, de louvor. Minha esposa é uma dessas. Eu dou graças a Deus pela minha mulher, porque se não fosse por ela, eu sou o contrário. É para baixo. Então, Deus abençoa, me abençoa através dela. Mas não são todas as pessoas assim. Mas uma palavra para você que olha esse tipo de coisa, que diz: mas eu não entendo porque que essas pessoas sofrem. Porque eu oro e Deus me ouve. Eu oro e Deus me dá paz. Então, eu espero que nessa manhã você aprenda a ter compaixão pelos que estão sofrendo. Não julgue levianamente aquele que está lá embaixo, deprimido, abatido, desanimado. Não julgue levianamente, porque você viu que homens de Deus, eles passam por isso. E não é pecado, não foi pecado que eles cometeram. Não é que Deus os está castigando por alguma coisa errada específica que eles fizeram. Então seja compassivo, não condene, não julgue. Você não sabe o que é que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. Ao contrário, ore pelos que sofrem, ofereça conforto e uma palavra amiga. E se possível, ajuda financeira para alimentos, para médicos ou até para sustento mesmo. Seja um canal de bênção para essas pessoas que às vezes não têm ajuda, nem sabem como ultrapassar ou passar sozinhos por esse momento de sofrimento. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração e que nós sejamos mais desejosos da vinda do Senhor Jesus e daquele estado glorioso onde não haverá mais, onde nós não teremos mais que cantar o Salmo 88. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Ó Deus querido, obrigado pela Tua palavra que revela a verdade a respeito de nós mesmos. A palavra libertadora que nos mostra a nossa humanidade pecaminosa, a nossa humanidade frágil e também ao mesmo tempo a expectativa da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu oro pelos que estão abatidos, pelos que sofrem, que vivem momentos de grande angústia e sofrimento. Oro por aqueles que lutam contra alternâncias de humor, com sofrimentos mentais. Que o Senhor conceda graça e misericórdia. E que nenhum de nós te abandone, que nenhum de nós te julgue, que nenhum de nós pense que o Senhor é injusto, mas que nós nos apeguemos ao Senhor como sendo Deus da nossa salvação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.